Como é bom a gente poder adorar o nosso Deus juntos aqui. Você pode sentar, mas dá uma boa noite por último aí para a pessoa que está do seu lado. Deseja que Deus fale com ela. Pode sentar. Que alegria estarmos comemorando aniversário aqui, 105 anos de idade, né? Vou fazer um censo aqui, né? Aprendi com o meu grande amigo pastor Alexandre Budal fazer censo na hora que eu vou pregar. Eu queria saber, quem está aqui né, faz parte dessa igreja há menos de 5 anos? Levanta a mão para eu ver. Menos de 5 anos. Tá, pode abaixar. Entre 5 a 10 anos, de 5 a 10 anos. Beleza. 10 a 20. Beleza, eu também, opa. Acima de 20 anos faz parte dessa igreja, levanta a mão. Legal, que massa. É muito massa ver que tem muita gente que chegou agora, né? Agora que eu digo faz pouco tempo. E faz 13 anos que eu faço parte dessa igreja. E quando eu olho para a minha vida com Jesus, a minha história com Jesus se confunde um pouco também com o pano de fundo dessa igreja, porque foi, desde que eu me converti, a minha igreja local. Eu não me converti aqui, num culto, eu me converti em uma viagem com uma prima minha, que é membro dessa igreja. E depois de me converter, eu falei, cara, vou começar a ir na igreja da minha prima, né? A coisa mais óbvia, né? E desde então, desde 2006, eu faço parte dessa igreja, e é tão legal, né? A gente lembrou de alguns momentos da história aqui, e a nossa história é marcada por pessoas de fé, pessoas que entendiam quem Jesus era e viviam para Jesus. Eu não sei se você já encontrou pessoas assim no teu tempo aqui. Já encontrou pessoas no teu tempo nessa igreja que são pessoas que são referência para você? Eu lembro, por exemplo, no primeiro culto que eu vim, foi um culto de domingo, primeira vez. Não entendia nada do que estava acontecendo, era a primeira vez numa igreja evangélica, né? E eu te sentei mais ou menos ali no meio, o templo era todo diferente, era cimento, assim, na hora de ajoelhar para orar, meu amigo, se eu tivesse de bermuda, era tenso aqui o negócio, grudando assim. E eu sentei mais ou menos ali, e no momento de visitantes, eu era um adolescente de 15 anos, muito tímido, pediram para ficar em pé. E daí eu juntei toda a minha força interior para ficar em pé, fiquei em pé. Daí nisso uma senhora que estava próxima, ela seguiu a orientação de abraçar o visitante, isso foi importante, tá? Então por isso sigam a orientação de abraçar o visitante. Aquela senhora me deu um abraço, e ela falou uma frase que faz 13 anos eu nunca esqueci. Ela falou assim, que as portas que Deus tem para você se abram. Primeira vez. Mas eu também fui impactado pela vida dos pastores dessa igreja, o pastor Michel. A fama do pastor Michel chegou antes dele na minha vida, porque a minha prima queria que eu viesse no culto, e ela falava assim, para desmistificar aquela questão toda que crente é chato, essas coisas, ela falava, não, pastor de adolescentes, pra você ter uma ideia, ele prega de meia. Daí eu, nossa, tá. Não, tem vezes que ele anda de bicicleta na pregação, deu, nossa. Mas foi muito legal conhecer o Michel, que eu ouvia falar, né? Eu fui contar para ele como eu tinha me convertido, ele parou tudo que ele estava fazendo depois do culto, me ouviu, e naquele minuto ele começou a procurar alguém para fazer discipulado comigo, me ligou durante a semana com uma célula, falou, o ministério era, gente, não cobrem ele disso hoje, tá? Por favor, mas na época o ministério era menor, e ele me ligou, falou, Eric, ele me chamou na verdade de Henrique ou Érico, eu não lembro qual desses nomes, acabei de me lembrar. Eu arranjei uma célula para você e tal, não sei o que, e arranjou uma célula. Ele impactou a minha vida porque ele é um homem de Deus. Lembro do pastor Igor, pastor que foi pastor aqui da educação cristã da nossa igreja por muito tempo, ele que me discipulou. Depois que Deus me chamou para o ministério, também me aconselhou várias vezes. E tantos aqui, que hoje eu faço parte da equipe, foram importantes na minha caminhada, porque uma igreja não é construída com tijolos. Uma igreja é construída por pessoas comprometidas com Jesus, que amam a Jesus, que entregam a vida a Jesus e passam a segui-lo. Então, por mais que a nossa igreja seja tenha uma bela de uma estrutura, vamos falar a verdade, né? Bonito negócio aqui, né? Mas a igreja é aqui, ó, que também é uma bela de uma estrutura. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Como que eu e você podemos ser essas pessoas, que mais do que fazer parte de um grande grupo que se reúne, é a igreja de Jesus, é o povo que vive a paz de Jesus na sua vida, na sua casa, é o povo que entregou a sua vida para o rei.
Por isso o título da mensagem de hoje é A Minha Vida para o Rei. Quero te convidar a pegar sua Bíblia. Faz tempo que eu não faço isso aqui, eu sou pastor de pré-adolescentes, vou trazer umas coisas de pré-adolescente. Quem trouxe Bíblia, balança assim para eu ver. Ah, tá bom. Esse lado aqui tá meio fraco, tá? Lá que ganhou, tá bom? Não sei o que, ganhou, tá? Abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11. Lucas 5, 1 a 11. Evangelho de Lucas, a gente vai estar lendo juntos. E a gente vai tentar entender, afinal de contas, o que é essa entrega que a gente tem que fazer para Jesus? Qual é o impacto disso em mim e nos outros que estão perto? Qual que é a necessidade dessa entrega? Como que ela tem que ser feita? Qual que deve ser a maneira de viver de quem entrega a vida para Jesus verdadeiramente? Quem achou, desachei. Ah, vocês são rápidos. Vamos ler então o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Quero te convidar a fazer uma breve oração. Você pode fechar seus olhos, por favor? Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado pela tua palavra, porque ela nos ensina. Muito obrigado porque teu Espírito Santo é aquele que nos ilumina e que aplica essa palavra aos nossos corações e à nossa realidade, aquilo que a gente está vivendo. E eu quero pedir que o Senhor faça isso mais uma vez nessa noite. Que o Senhor fale com a gente através da tua palavra, que é viva, porque o Senhor é vivo. Nos abençoa nesse tempo, Pai. Estamos aqui ansiando ouvir sua voz. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse encontro de Jesus com os discípulos ali, eu quero focar hoje um pouquinho na vida de Pedro. Tá? Você provavelmente já conhece muito sobre a vida de Pedro. Esse é o momento em que Jesus, depois ali de ensinar do barco, ele ensinou do próprio barco ali, ele guia aqueles pescadores até um lugar mais profundo e pede que eles lancem as redes para pescar. E eles ficam um pouco desconfiados, porque eles já haviam feito isso e nada tinha acontecido, há muito tempo eles se esforçaram, mas porque tinham ouvido quem era Jesus, ouvido os ensinos dele, eles falaram: não, tudo bem, já que você está pedindo, a gente faz. E eles fazem, e algo diferente acontece, um milagre, a ponto de quase os 2 barcos afundarem de tanto peixe. Depois disso, eu acho interessante a reação que Pedro tem. Ele se prostra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus não era apenas um mestre, e fala assim: afasta-te de mim porque eu sou pecador. É interessante, né? Um parênteses aqui, quando a gente se aproxima de Jesus, a luz dele acaba destacando as nossas imperfeições. E naquele momento eu acho que Pedro olhava para si mesmo e falava: eu sou muito sujo, eu sou pecador perto desse homem. E ele se ajoelha e fala isso, mas Jesus olha para ele e fala: não tenha medo, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E o último versículo, que para mim é uma frase muito bonita, diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. A primeira lição que eu aprendo na vida de Pedro, de como a gente pode viver uma vida totalmente entregue a esse rei que é Jesus, o primeiro ponto se chama entrega. Entrega. Afinal de contas, por que precisamos entregar a nossa vida para Jesus? Por que precisamos entregar as áreas da nossa vida, o nosso caminho para Jesus? E talvez você esteja aqui, já faz parte dessa igreja há mais de 10 anos, provavelmente você já entregou o seu caminho a Jesus, mas eu quero te dizer uma coisa:
nós temos uma tendência a não entregar completamente a nossa vida a Jesus. Lembro quando eu era adolescente gosta de zoar o tempo todo a quinta série, né, no coração das pessoas. Eu costumo dizer que o meme na internet hoje, na verdade, é o que possibilita o adulto continuar estando na quinta série, usando meme. Eu lembro que eu era adolescente e os meus amigos, né, claro, eu sempre caminhei com Jesus, mas a gente às vezes dá uma zoada, né? E tinham algumas pessoas que toda vez que o pastor Michel fazia apelo para aceitar Jesus, para entregar a vida para Jesus, a pessoa ia no apelo. Daí a gente começava a comentar assim, né? Olha lá, ó quem está lá. E a gente ficava brincando com isso, né? E teve um dia que um dos meus amigos falou assim, cara, ele entendeu que precisa entregar todos os dias. Daí eu falei, faz sentido. E eu acho que nós como, né, talvez você está aqui na igreja há tanto tempo, já conhece a história de Pedro, já leu a Bíblia várias vezes, mas eu quero te dizer, talvez tenha alguma área da tua vida que você ainda não entregou. E uma entrega para Jesus é uma entrega que não dá para voltar atrás. A entrega tem que ser total. Eu lembro, hoje é dia das histórias de adolescente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu estava gostando de uma menina. Daí, não deu certo. Daí eu falei assim, não, uma última tentativa. Fui lá com toda a minha inspiração, peguei um papel, peguei uma caneta e comecei a escrever uma carta. Agora vai, comecei. Daí eu falei, cara, falta um pouco de poesia aqui. Entrei no Google, poesias. Fui lendo. Internet provavelmente na época não era boa como hoje, era discada, então deve ter esperado meia-noite para entrar, né? Fiquei lá, pesquisei uns poemas lá, salvei, devo ter colocado uns poemas nessa carta. Beleza, daí eu falei assim, não, vou entregar hoje para não dar muito tempo para ela pensar, assim, tipo, né, a gente falou que acabou, mas vai que, né, vamos hoje já. Peguei ônibus, vida, né, a vida é assim. Peguei o busão com a minha carta na mão, assim, falei, cara, vai dar boa, vai dar certo. Eu fui até o prédio dela, pedi para o porteiro para colocar ali e tal. Daí eu, né, coloquei a carta na caixinha, tinha as caixinhas dos apartamentos, coloquei. Quando eu coloquei, eu olhei, e não era o apartamento dela. Daí, sabe aquela paralisia que dá assim, do que eu faço agora? Daí eu fiquei, sabe, o porteiro nem estava olhando e eu assim, cara. Daí eu olhei, não cabia minha mão, não tinha nenhum graveto, ia ser estranho um cara também cutucando ali as coisas. Daí eu falei, cara, acho que é de Deus, né? Acho que não é para acontecer mesmo, né? Então naquele dia provavelmente alguém recebeu uma carta de amor, não entendeu nada, tá? Mas quando a gente entrega, não dá para voltar atrás. E deixa eu te falar uma coisa, se você entregou sua vida para Jesus, entrega mesmo. E nesse momento aqui, o que Pedro e os outros fazem é uma entrega. Eles deixam para trás a vida deles, eles deixam para trás os barcos, eles deixam para trás o ofício deles e falam, vamos seguir esse cara. Mas quando a gente fala sobre entregar a vida para Jesus, vem um medo no nosso coração. Tudo que fala de entrega traz um medo. Por quê? Porque nós temos o medo de perder o controle. Quem é que quer perder o controle da situação? Você gosta de perder o controle da situação da tua vida? Ninguém gosta. Ou às vezes a gente não gosta de fazer entregas para Deus porque nós queremos ser livres, né? Tem gente que fala isso, não, cara, deixa eu viver a minha vida, ser livre. A gente entende que talvez se fizermos uma entrega para Deus, a gente vai se transformar num monte de marionete, de robozinho, de fantoche, que vai ficar todo mundo igual, alienado. É essa a imagem que as pessoas muitas vezes têm. Eu quero dizer que isso é uma mentira, porque a verdadeira liberdade existe em Jesus. A entrega que a gente faz é para realmente ser livre, livre de quem a gente não quer ser. E a Bíblia vai nos mostrar a história por trás da história, e é por isso que eu amo a Bíblia. Enquanto a gente fica procurando uma série de explicações, a Bíblia traz a história atrás da história. Por que nós temos esse desejo de sermos livres? Por que desejamos tanto vivermos conforme a nossa própria cabeça, as nossas próprias decisões? Porque na verdade não é liberdade, é rebeldia. A Bíblia vai nos apresentar a história da humanidade, vai dizer que eu e você fomos criados para vivermos em harmonia com o nosso Criador e com tudo que existe. Mas no momento em que fomos criados, também nos rebelamos contra Deus.
E esse é um sério problema que eu tenho e que você tem. E quando a gente se rebela contra Deus, a Bíblia vai dizer em Tiago 4, que nós nos tornamos inimigos de Deus. Então é realmente uma rebeldia. Porque a gente quer ser livre, porque a gente não quer entregar a vida para o rei, nós criamos os nossos próprios impérios. A gente vai criando coisas que nos deixam seguros, que nos deem a impressão de que as coisas estão sob controle, que é uma grande mentira. Você tem controle sobre tudo, mas você coloca coisas, constrói coisas para te dar essa impressão. Eu trabalho com pré-adolescentes e eu percebo, por exemplo, um grande medo que existe em relação ao futuro, mas muitas vezes passado da própria família para os pré-adolescentes. Por que está bombando tanto essa questão de investimentos? De grana, coloca grana aqui e tal, para bom. Porque as pessoas se preocupam com o futuro. Só que é uma preocupação que está tão crescente, que é desesperador, porque você não tem controle do futuro. E eu tenho atendido crianças lá de 10, 11 anos que estão pensando já no intercâmbio, na faculdade, desesperados, porque o futuro faz parte dos pensamentos, dos sentimentos hoje. E a gente tenta então construir algo ao nosso redor, um império, para que a gente se sinta seguro. E para que a gente não tenha que se submeter à soberania de um Deus que nos ama. Então a gente se cerca de investimentos, de pessoas, de planos. Ah não, esse é o plano A, tem o plano B, tem o C, o D, e você já tem tudo esquematizado a tua vida. Mas isso tudo, na verdade, é fruto de uma rebeldia do nosso coração. Nós precisamos, o que é entrega então dentro disso? É uma rendição. Eu gosto muito desse termo, da gente entregar, é como se nós fôssemos inimigos de Deus, quando a gente peca, quando a gente está construindo a nossa vida longe dEle, e a gente está brigando com Deus. E a entrega, a rendição é você entregar as armas. É você falar, tudo bem, eu me submeto ao teu senhorio na minha vida. Entregar a vida para Jesus e entender que Ele é o teu Senhor e Salvador, é que Ele é o teu Senhor. Tão importante quanto o teu Salvador. Então, eu não sei, talvez você está construindo coisas, você tem áreas da tua vida que você não entrega de jeito nenhum, sonhos, projetos. Porque no fundo a gente tem medo de que um dia Deus fale, larga isso aí. Não quero isso, me dá isso. Então a gente vai construindo os impérios e entrega áreas. Mas eu quero te desafiar hoje a se submeter totalmente ao senhorio de Jesus. A entender que Ele é um Deus que te ama e que quer fazer parte da sua vida e que falta então essa entrega. Eu demorei muito para entender isso. Por que é tão necessário? É tão necessário porque a gente é como um rei Midas ao contrário. Tudo que a gente encosta dá ruim. A gente não consegue governar um país, a gente não consegue governar um estado, a gente não consegue governar uma cidade, não consegue nem ser síndico. Já dá ruim, já se ofende, já briga, já perde a harmonia, a gente não consegue. E a gente acha que dá boa, não, deixa que eu construo meu império, a minha vida. A gente ofende até quem a gente mais ama. Você acha mesmo que você consegue dar conta da tua vida sozinho, sem a ajuda daquele que te criou e que ama você e quer fazer parte disso? E sabe, tem dois tipos de pessoas nessa entrega. A primeira delas é aquela que já tentou de tudo, já tentou de todo jeito e percebeu que não dá. E daí ela fala, tá bom, vai. Eu lembro quando eu era criança, eu ganhei uma moto de brinquedo, era bem grande assim. E tinha um policial em cima dela e tinha um radinho, tipo de polícia mesmo. Daí eu falava no rádio, o policial falava tipo amplificado. Massa, né? E daí eu falava assim, tá chegando o policial Eric. Daí falava, tá chegando o policial Eric. Daí eu achava o máximo. Durou 2 dias que estragou o fone, né? Sempre. Daí eu falei assim, vou desmontar e vou consertar. Eu tinha uns 8 anos. E daí eu via que meu pai ele era um cara muito, ele improvisava muito. Ele não tinha chave de fenda, ele usava faca, né? Já fez isso já, né? Daí eu fui lá, peguei uma faca na cozinha e daí eu percebi que a minha mãe me viu, porque eu peguei uma faca. Daí eu fui até o quarto, comecei a desparafusar a moto.
Daí, eu consegui desparafusar, ela abriu assim, mas de repente uns fios lá. Na minha cabeça eu pensei, cara, talvez eu leve um choque. Acho que não é boa mexer nisso aqui. E a minha mãe na porta assim, você não quer que eu te ajude? Daí eu, não, tá tudo bem. E eu ficava olhando os fios, e ela na porta. Uma hora eu desisti. Aí tá bom, tá aqui. 10 minutos depois estava funcionando a minha moto, com um alto-falante. A gente é igual. A gente tenta construir a vida. A gente vai na força do braço, tentativa após tentativa, em relacionamento, em emprego, em ser uma pessoa melhor. Mas sozinho não vai dar. Porque dentro de nós temos esse problema. A gente estraga quando a gente não tem Jesus junto. Nós somos rebeldes, a gente não consegue construir o nosso império. A gente precisa se submeter a Jesus. Mas existe o outro grupo. E o outro grupo são aqueles que vislumbram o rei. O outro grupo é aquele que antes do fracasso olha para Jesus e fala, nele eu posso confiar. Quando você tem um vislumbre de quem Jesus é, não tem como não confiar nele. E hoje eu estou aqui para te dizer que talvez eu seja o último aviso antes do problema. Entrega. Se submete ao senhorio de Jesus. E daí pode ser que aconteça como aconteceu com uma menina que tinha 11 anos de idade. Eu fui pregar no Rio Grande do Sul e teve o culto da fogueira. E eu convidei eles para fazer essa entrega para Jesus. E ela pegou o microfone porque ela pediu para dar um testemunho. E ela falou, eu cheguei nesse acampamento e por fora eu estava feliz, mas por dentro eu estava triste. Mas eu estou saindo desse acampamento feliz por dentro e por fora. Ela vislumbrou a Jesus. Ela vislumbrou o rei. E ela entendeu que o melhor a fazer era entregar o comando, com 11 anos de idade, da vida dela para Jesus. O que você precisa entregar para Jesus nessa noite? O que você está tentando do teu jeito há tanto tempo? Eu espero que o Espírito Santo te mostre. Quais são as tuas tentativas frustradas, que na verdade te frustram até em relação a Deus. Como se Ele fosse o culpado das coisas não acontecerem. Mas é porque você está tentando construir o teu império. Hoje Ele está te convidando a se submeter à vontade dEle. E a fazer essa entrega total a Ele. Pedro fez isso. Pedro entendeu que precisava entregar a Jesus tudo que ele tinha e quem ele era. Mas nós não somos chamados a fazer parte de um reino de opressão. Nós não somos chamados a viver debaixo do jugo de um rei que é injusto. Porque o nosso rei quer ter relacionamento com a gente. E isso é maravilhoso. Nossa, eu não sei se você fica tão deslumbrado como eu, quando eu penso que Jesus quer se relacionar comigo. É que quando a gente se conhece, a gente sabe que a gente não merece. Jesus quer se relacionar comigo. Eu acho lindo, por exemplo, um texto que está lá em João 15, versículo 15 também. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. O nosso rei é um rei bom e perfeito. E às vezes a nossa concepção das coisas que a Bíblia nos traz, ela acaba usando a visão que nós temos desse mundo, e a gente não consegue ver a plenitude do que a Bíblia apresenta. Então quando a gente pensa em rei, você consegue pensar num rei bom, perfeito, que governou com justiça e amor? Um governante que sempre foi muito bom nas suas... Não tem, porque a nossa visão, o nosso parâmetro é a humanidade. Agora, quando a Bíblia fala que o reino de Deus, o reino de Jesus é baseado em justiça e amor, eu quero te dizer, cara, acredita, porque Ele é perfeito. Então o convite não é para você se submeter e se transformar, como eu disse, numa marionete, mas para você falar, Jesus, vamos comigo? Caminha comigo, eu preciso. O que eu faço agora? E Pedro viveu isso. Depois ele passou a seguir a Jesus e caminhar com Jesus. Ele via Jesus ensinando. Ele era instruído por Jesus. Ele via os milagres, ele aprendia com Jesus. Porque esse é o nosso rei, que quer relacionamento. A Bíblia apresenta isso, e talvez a gente não entenda às vezes a ideia geral da Bíblia. A Bíblia nos apresenta primeiro um Deus que é glorioso. É a história de Deus, a Bíblia.
Mas é um Deus que também vai em resgate, é um Deus que vai atrás do ser humano. Isso está lá em Gênesis, por exemplo, quando a gente percebe que Deus, depois que o homem e a mulher pecam, Ele desce e fala, a Bíblia fala que Ele desceu para passear no jardim no fim do dia. Ah, que maravilha passear num jardim com Deus. Ele fazia isso porque Ele não criou o ser humano e falou, fica aí. Ele criou e andou junto. E depois do pecado, Ele escolhe um povo para amar. E para que através desse povo, todos os outros povos fossem abençoados. Mas quem que estraga? A humanidade. Mas Deus está sempre em busca, sempre atrás. E então a gente tem o ápice do resgate. O Deus que criou todas as coisas, que colocou todas as estrelas no lugar e chama elas pelo nome. O Deus que mede os mares na palma das mãos. O Deus que criou os buracos negros, que só agora a gente está conseguindo vislumbrar. Esse Deus se desfaz da sua glória, vem até a terra, pisa no barro para me tirar do lamaçal de pecado. Esse é o teu rei, esse é o meu rei. E depois que a gente ouve isso, tem como não confiar? Tem como não querer se relacionar com esse Jesus? Eu vou te dizer, muito provavelmente, você conhece gente que fala que segue a Jesus e não vive. E talvez isso tenha distorcido o teu entendimento sobre quem Jesus é, mas eu quero te dizer que Jesus é muito mais do que os meus erros, porque eu também devo ter decepcionado muita gente. Mas o que é a igreja? O que é o povo de Deus? É gente que tenta, que está buscando, que está caminhando, que está tentando melhorar. Não olhe para mim, não olhe para o outro, olhe para Jesus, para a sua caminhada com Ele. Amém. A nossa igreja, ela é formada por pessoas falhas. Ninguém fica perfeito quando se converte. Não sei porque a gente tem essa mania de achar isso dos outros. Estou falando de mim também. Isso é igreja. E depois que a gente começa então, faz uma entrega da vida para Jesus e começa a caminhar com Ele, algo incrível acontece. A gente começa a ficar mais parecido com Ele. Eu não sei se você se dá conta do que o termo, corpo de Cristo significa. Eu sempre penso nos vários membros do corpo, e daí eu penso que cada um tem uma função diferente. Essa é sempre a primeira interpretação que vem na minha mente. Mas eu acho muito bonita a interpretação de que Jesus não está mais na terra, mas nós estamos. E nós somos os braços de Jesus para abraçar quem está precisando. Nós somos os olhos de Jesus para ver quem precisa. Nós somos a boca de Jesus para consolar quem precisa. Nós somos o corpo de Cristo. Eu acho bonita a história de grandes homens de Deus, mulheres de Deus que entregaram tudo e entenderam que relacionamento com Jesus é ser mais parecido com Ele. Eu estava lendo um livro que contava a história de um missionário que foi para a Etiópia e lá ele ajudava as pessoas, porque tem uma doença lá que é comparada até à lepra. Deixa eu ler aqui certinho para não falar besteira. Se chama linfedema. É como o pessoal que trabalha lá na área rural lá, e o lugar o solo é muito vulcânico, tem muitas substâncias vulcânicas, acaba dando um problema nas pernas deles, na pele mesmo, as inflamações. E existiu um missionário chamado Nathan Barlow, que gastou 60 anos da vida dele na Etiópia ajudando essas pessoas a restaurarem a dignidade, a autoestima e a encontrarem a Jesus. E uma das histórias dele que mais me impactou foi que um dia ele estava com uma dor de dente muito forte, e ele não conseguia mais pregar e não conseguia mais ajudar ninguém, e ele pegou então um meio de locomoção até uma cidade, até um dentista, e quando ele chegou lá ele falou, pode arrancar. Não, mas por quê? Não, arranca tudo e me dá uma dentadura, porque eu não quero ter que sair do campo missionário para vir cuidar dos meus dentes. É esse tipo de entrega, é esse tipo de relacionamento que Jesus espera de nós. Eu sei que tem gente que foi chamado para campos missionários, para outros países, mas é o tipo de entrega que você tem que ter no teu trabalho, com as pessoas que estão ao seu redor, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, com a maneira que você trata as pessoas que não trazem nenhum benefício para você. É esse tipo de relacionamento, de ser parecido com Jesus que a gente precisa ter.
entrega, relacionamento. E no relacionamento ficar igual a Jesus. O mundo espera isso de nós. E às vezes a gente fica chateado porque estão perseguindo a igreja, que estão falando dos cristãos. Primeiro que Jesus já avisou que a gente seria perseguido. Você não tinha nem que dar ouvidos para isso e continuar firme. Mas o mundo sempre vai olhar para a gente e vai esperar que a nossa conduta seja como Jesus. Porque o fato de sermos cristãos, a palavra cristão é pequeno Cristo. Você é um pequeno Jesus aonde você está. E quando você é um pequeno Jesus aonde você está, todos são abençoados. Lembra que eu falei que a gente magoa até quem a gente ama, que tudo que a gente encosta dá ruim? Quando a gente começa a caminhar com Jesus e a gente começa a se parecer com Ele, as coisas mudam. Não as coisas ao redor, você muda. Você fica mais paciente, você fica mais compassivo, você olha com mais misericórdia para as pessoas. Parece que vem até uma energia física para você conseguir trabalhar mais. Isso é caminhar com Jesus. Eu sempre falo isso para os pré-adolescentes, e eu espero que eles ouçam, e eu espero que vocês ouçam. A vida com Jesus não é apenas um encontro durante a semana num lugar como esse. A vida com Jesus não é a gente ter a nossa Bíblia, ter a nossa célula e reservar tempo para Jesus. A vida com Jesus é seguir a Jesus todos os dias, entregando todos os dias, debaixo do domínio dEle, debaixo da autoridade dEle, caminhando com Ele. Isso é o que a gente pode viver. Primeiro eu e depois como igreja. Eu fico com medo porque às vezes a gente enxerga a vida com Jesus como uma grande religião, onde nós temos que seguir uma série de regras para que nós possamos ser aprovados. E essa é a tendência, porque a gente sempre quer ser merecedor. Primeiro, a gente nunca vai ser merecedor. Mas eu quero te dizer uma coisa: a vida com Deus não é, não faço isso porque o pastor não deixa, não faço isso porque é errado. A vida com Deus é, eu faço isso porque Jesus me pediu. Eu faço isso porque eu caminho com Jesus e eu quero ser parecido com Ele. Quando eu cheguei no ministério de juniores aqui da igreja, pra você ter uma ideia, nas primeiras semanas, eles estavam jogando futebol, quebraram um vidro lá do ginásio. Eu já fiquei tenso, né? Acabei de chegar, já estão quebrando coisa. Daí, uma semana depois, as meninas estavam no banheiro, lá no ginásio, no vestiário, se encostaram lá numa parede daquelas de pedra, caiu a parede e quebrou. Falei, nossa, que maravilha, daqui a pouco o pastor Pascoal me liga aqui, né? Eric, o que está acontecendo aí no ginásio, né? Eu falei, o que eu faço, Jesus? E eu percebi que eu tinha duas opções. Primeiro, né? O primeiro pensamento foi, eu tenho duas opções. Eu posso já chegar com todas as regras aqui e falar, é isso. Mas daí eu pensei e falei, cara, mas se eu fizer isso, eles vão me achar um chato. Não vão querer me obedecer, não vão querer seguir as regras. Daí eu pensei, bom, eu posso me tornar então muito amigo deles. Falei, mas daí também não vai dar bom. Porque daí eu vou pedir alguma coisa, eles vão achar que eu estou brincando, que é amizade, que está tudo bem. E daí eu entendi que existe o equilíbrio. E deixa eu te falar uma coisa, a gente segue o que segue, não com medo do que vai vir. Mas a gente segue o que segue como fosse conselhos de um pai que nos ama. Olha assim para o que Jesus ensina. Olha assim para a palavra de Deus. É um pai que te ama que escreveu. Um jeito de você viver uma vida plena, do jeito que Ele planejou. Um jeito de você conseguir viver em harmonia com Ele, com os outros, consigo mesmo. Esses são os mandamentos, esses são os ensinamentos. Então no relacionamento a gente caminha com Jesus, aprende dEle, segue a Ele, fica parecido com Ele, as coisas melhoram. Porque a gente fez uma entrega e começou a caminhada. É tão interessante quando a gente olha para Atos, por exemplo, quando os discípulos estão pregando e outras pessoas olham para eles e falam assim, esses homens iletrados falando desta forma, com certeza estiveram com Jesus. Sabe o que eu mais quero? É que a nossa igreja seja conhecida por pessoas que refletem a Jesus. Que os pré-adolescentes possam estar no intervalo do colégio e os outros colegas olhem para eles e vejam que eles são diferentes. Que os adolescentes, que os jovens, que a gente, que os mais velhos, que todos, que a gente possa andar nessa terra como seguidor de Jesus e as pessoas olhem para a gente e falem, ele esteve com Jesus, ele segue a Jesus,
esse cara é diferente, essa moça é diferente, o jeito que ela age, que ela trata as pessoas, que ela se posiciona de maneira firme, mas sem ser desrespeitosa. Jesus nos ensina a viver num relacionamento com Ele. Então a primeira coisa que eu tenho para te dizer é: entregue. Mas a segunda é: se relacione. Caminha com Jesus, anda com Ele, conversa com Ele, desfruta desse grande presente que é a gente poder entrar no nosso quarto, se ajoelhar e falar com quem criou todas as coisas. Quantas vezes nas minhas crises, entrava no meu quarto, esquecia, falava com Deus e a paz tomava conta do meu coração. Já viveu isso? Isso é relacionamento, isso é se encontrar, isso é caminhar, isso é ser parecido com Ele. Você tem andado com Jesus ou apenas adquirido novas ideologias para a sua vida, aderido a novas ideologias? Você tem vindo para cá para conhecer mais a Jesus ou para se sentir bem? Hoje é tempo de ajustar, hoje é tempo de dizer: Jesus, eu quero o Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero te conhecer, eu quero ser parecido com o Senhor. É isso que um cristão faz, é parecido com Jesus. Mas a terceira coisa que eu percebo na vida de Pedro é que ele encontrou propósito. E recentemente eu fiz uma viagem, a gente ficou na casa de um missionário da nossa igreja, Reginaldo Kruklis, e lá ele deu uma mentoria para a gente, ensinou várias coisas da experiência dele. Pedrinho e o Luiz estavam lá comigo, também estavam comigo, e ele falou algo muito interessante. Ele falou: meninos, existem 3 S's que o ser humano persegue. O primeiro deles é sobrevivência. A gente, sobreviver, anotando, né? Ele é bem assim, ele vai falando pausadamente para você anotar. Sobrevivência, o ser humano está atrás de comida, de trabalho, de um lugar para morar, de roupas. O segundo S é sucesso. O ser humano gosta de se sentir bem, de alcançar os objetivos. Mas o terceiro é significado. E sabe o que é interessante? Você pode ter os 2 primeiros. Se não tiver significado e propósito na tua vida, você não tem nada. Mas é interessante que, se você tem significado e tem propósito, o resto vem. Porque primeiro, o próprio Deus te dá o que você precisa para sobreviver. A Bíblia promete: não vai te faltar o que comer, não vai te faltar roupa. Mas a gente também muda a visão de sucesso. O que é sucesso para mim é diferente do que é sucesso para Deus. E então, com o terceiro S, você não precisa de mais nada. E sabe, dentro do nosso coração a gente busca propósito. Nessa época de tanta fachada, né? Tudo é fachada, tudo é uma imagem que a gente passa através dos nossos perfis, das nossas redes sociais. Todo mundo parece muito feliz, mas a Bíblia vai dizer que dentro do nosso coração existe uma necessidade de se relacionar com Deus. Existe, como diria Pascal, um buraco no coração de todo homem que tem o exato tamanho de Deus. Nada mais entra. Não sei se já entrou em avião, que as pessoas tentam ficar encaixando a bagagem lá em cima assim, e daí às vezes a bagagem é do tamanho desse negócio aqui, e a pessoa fica lá, e daí tenta fechar. E eu fico olhando aqui e falando: Jesus nunca brincou de Lego, nunca colocou aqueles negocinho redondo no buraquinho redondo, quadradinho no quadradinho, nunca, não teve esses brinquedos, né? E fica lá, e daí tem que chegar comissário de bordo e falar: com licença senhor, eu acho que não vai caber. Meu Deus do céu! E às vezes a gente faz a mesma coisa no nosso coração: não, vamos pôr mais trabalho, vamos pôr relacionamento, vamos colocar mais dinheiro, vamos colocar dinheiro na poupança para eu me sentir seguro, vamos preencher o coração com essas coisas. Mas nada preenche aquele lugar que é só de Jesus. Nada. Você vai se sentir vazio. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu olhava para a minha vida, para o meu futuro, e pensava que se eu tivesse algo na minha vida seria tudo mais ou menos. Eu pensava assim: bom, se um dia eu tiver um grupo de amigos, talvez vai ser mais ou menos.
Eu pensava, se um dia eu tiver um emprego, vai ser mais ou menos. Se um dia eu tiver um casamento, uma família, vai ser mais ou menos. Eu olhava com 15 anos para a minha vida e achava que ela seria medíocre. Eu lembro de algumas vezes que eu deitava a cabeça no travesseiro e eu ficava pensando o que vinha depois da morte. Porque eu estava angustiado. E eu lembro que eu pensava, será que depois que a gente morre, para onde a gente vai? Fica um vazio? A gente vai para o universo e fica boiando lá? 15 anos eu pensava assim. Porque meu coração estava clamando por aquilo que ele precisa, Jesus. Eu não tinha propósito, não tinha sentido. Eu acordava de manhã e ia dormir, acordava de manhã e ia dormir, ia para a escola e cadê o propósito? Por que eu estou vivo? E minha família me amava, demonstrava amor, eu tinha o que eu precisava. Mas aqui dentro algo faltava. E um dia, dentro de um carro, minha prima falou para mim de Jesus. E naquele dia eu senti pela primeira vez a presença de Deus. E eu percebi que Ele não estava longe. Ele estava naquele carro. E mais do que isso, Ele não via em mim alguém medíocre. Ele me chamava de filho. A gente tem muitos conceitos errados sobre Deus, baseados em quem nós somos. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Deus de amor. Um Deus que nos convida a caminhar com Ele. Um Deus que quer que nós possamos viver a plenitude do que Ele tem preparado para a gente. Mas às vezes a gente está lá lutando as nossas guerras vazias, enchendo os nossos cofres para nos sentirmos seguros, segurando uma série de coisas no colo, sem espaço, sem tempo, irmão. Pegou a referência, né? Memes, quinta série, né? Então. E a gente acha que essa é a vida. Sério mesmo que você acha que nasceu para isso? Foi criado para isso? Existe para isso? Eu quero te dizer que não. Existe um Deus que quer você perto. E nessa noite Ele está aqui nos convidando a estarmos mais perto dEle. Nosso propósito não é fazer o nosso reino e o nosso próprio império. Nosso propósito é viver como seguidor de Jesus, em um relacionamento com Ele. Eu convidei um amigo meu e ele vai tocar uma música dele aqui para ilustrar bem o que eu falei hoje. Mas eu queria, antes de a gente ouvir essa canção, queria te dar um exemplo bem de pastor de pré-adolescentes. Pode ser? Eu acho que às vezes a gente complica demais as coisas. E eu gosto de ser pastor de criança, porque com eles, se eu ficar enrolando muito, com vocês também eu sei, mas com eles o negócio fica mais, vocês são educados, assim, vocês conseguem disfarçar, aprenderam, né? Eles ficam assim, ó, ele fica mexendo no celular, fica olhando para o nada, assim, olhando lá para cima. Você já tinha uma pomba no ginásio, pensa, como foi difícil pregar. A pomba aqui assim, ó, Espírito Santo, para lá e para cá, né? A gente apelidou a pomba, né? A gente deu um nome para ela. Mas eu queria te falar uma coisa muito simples. Pode até parecer boba. Mas quando eu estava falando sobre propósito para os pré-adolescentes, eu falei o seguinte: o que é isso aqui? Pode responder. Um copo, isso. Vamos fingir que todo mundo é pré-adolescente aqui, de volta para o passado aí, tá? Para que ele foi criado? Para pôr líquido, para tomar água, para pôr alguma coisa para você tomar, isso. Se eu tentar usar esse copo para pentear meu cabelo, eu consigo? Dá para tentar, né? Alguns fica mais fácil, assim, depende do cabelo, depende da quantidade de cabelo. Se eu tentar usar isso aqui para jogar futebol, como a bola do jogo, vai dar boa? Vou criar um novo esporte, né? Se eu tentar usar isso aqui como um celular, eu vou conseguir? Não. E daí eu terminava falando, por que a gente tenta achar propósito em outras coisas, que não se relacionar com Jesus, já que a gente foi criado para isso? Parece bobo, né? Mas a gente faz isso. Parece bobo a gente tentar ser dono da própria vida, né? Mas a gente faz isso. Parece bobo tentar ter o controle de tudo e construir o próprio império. Parece, mas a gente faz isso. Enquanto a gente ouve essa música, eu queria que você pedisse para o Espírito Santo te mostrar
qual é a resposta que você tem que dar para Ele nessa noite. E eu quero que você ouça essa música como Deus resumindo a mensagem para você.